Assim como você não deve fumar durante a aula, né, para não dar mau exemplo para o aluno, você também não pode chegar, né, sendo um travesti, com aquele tipo de uniforme na sala de aula e começar a rebolar lá dentro. Oi, esse é o segundo vídeo, A Transfobia de Bolsonaro, uma história em 3 partes. É uma série que eu estou publicando aqui no canal por conta do inaceitável episódio transfóbico que se deu recentemente no Congresso Nacional. Vamos olhar para Jair e entender melhor de onde isso veio? No primeiro vídeo da série, eu deixo algumas bases para a gente perceber melhor a transfobia do capitão no tempo em que ele era deputado. A rigor, dava para só ficar empilhando frases transfóbicas de Bolsonaro e ficar por isso. Mas nesse projeto é sobre ir além dos episódios absurdos, é sobre costurar os pontos e gerar conhecimento. Me aposto que nesse nível a gente consegue ver as coisas inaceitáveis com um olhar mais apurado, e assim entender melhor isso tudo que a gente viu com o Bolsonaro e vai seguir vivendo com o bolsonarismo. Olha só, deixei um resumo do vídeo 1 escritinho no próximo take. Querendo entender os pontos chaves, dá uma congelada agora. Beleza? Pessoas trans tendo direitos assegurados para serem o que são, para eles são aberração. E aberrações não são bem-vindas no meio da gente de bem. Bem-vindo é bondade minha, né? Olha esse flagra que eu trago aqui para vocês. No vídeo 1 eu já me referi a esse super pop que Jair dividiu o palco com a travesti Luísa Marilac. Na ocasião, Marilac contou do ataque com 7 facadas pelas costas que tinha feito perder o pulmão, e de como isso a motivou a sair do país. Aí ela contou um caso que tinha sofrido ao chegar no Brasil de volta. Se você estiver do outro lado da rua e me ver passar do outro lado, você vai ver como as pessoas reagem. Eu já tomei um coió no Brasil. Como assim, Luísa? Fui fazer uns babados, resolver uns negócios, eu passando, o bofe falou, ê, diabo, por que não morre? Repara que a câmera volta para Bolsonaro e pega ele sorrindo. É nesse nível que a gente afundou. O homem que não reconhece a transgeneridade e chegou à presidência do país, em que acontecem mais assassinatos de pessoas trans no mundo, sorri diante do desejo de morte jogado na cara de uma travesti. Mas esse é um flagra. Eu quero falar mais do discurso transfóbico que Bolsonaro organizou para levar a público. Nele, a questão central não é exatamente a violência física que poderia vitimar pessoas trans. Deixa eu explicar. Depois daquele marco que eu falei no outro vídeo, a grande virada de Bolsonaro em novembro de 2010, Jair vinha fazendo um enfrentamento político a partir da sua versão fantasiosa das políticas que estavam sendo implementadas no campo de sexualidade e gênero. Veja, ao longo do século XXI, em ritmo lento, as políticas para pessoas trans no Brasil vinham de algum modo avançando. No primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, de 2002, ainda com Fernando Henrique Cardoso, se falava de mudança de registro civil para transexuais. Desde 2008, pessoas trans tinham acesso a tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual pelo SUS, e havia jurisprudência para que alterassem prenome e sexo em documentos. Nessa toada, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, de 2009, previa novas ações. Bolsonaro, que tinha ajudado a enterrar o Escola Sem Homofobia, falando que ele era um kit gay, passou a chamar esse plano de 2009 de Kit Gay 2, uma clara tentativa de seguir surfando na retórica LGBTQIA+fóbica. Repara, ele aproveitava um campo aberto, porque um tanto de coisa tinha avançado, mas homofobia, transfobia, essas coisas só passaram a ser consideradas crimes em 2019, quando ele já tinha usado esse discurso como rampa para chegar até o Planalto. O Plano Nacional de Promoção de Cidadania e Direitos Humanos LGBT previa, entre outras coisas, a concessão de bolsas de qualificação profissional para travestis e transgêneros e a inclusão da população LGBT em programas de alfabetização. Bolsonaro ia bater forte nesses 2 itens. Desse primeiro, Jair dizia: Mais ainda, pasmem, meus senhores, o que eu estou falando está no site oficial aqui da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Mais ainda, cria bolsa de estudo que qualifique profissionais travestis e transexuais. Reforço na qualificação profissional de um público que as pesquisas mostram que enfrentam preconceitos e empregabilidade mais baixa. Pasmem, senhores. Do segundo ponto, com a ignorância costumeira sobre esses assuntos, Bolsonaro traduzia o item de inclusão da população LGBT em programas de alfabetização assim: No Plano Nacional de Cidadania LGBT do governo. Mais ainda, está na proposta de governo a cota para professor homossexual. Vamos ter um travesti dentro da escola? Com essa imagem de travesti na escola, ele tentava alarmar, como se a escola não fosse lugar para todos. Segundo Bolsonaro, o objetivo dessa política seria o seguinte: então esse lixo aqui, esse lixo! O que está escrito nesse lixo aqui? Cota para professor homossexual na escola do ensino fundamental! O pobre que tem um filho na escola do ensino fundamental é para ter um filho. Para ensinar o teu filho a ter como exemplo um traveco. Olha o buraco. O traveco foi dito em pleno Congresso Nacional. Mas tem outra palavra bem importante aí: exemplo. Bolsonaro deixava claro que não aceitava uma pessoa trans ou uma travesti empregados à vista de crianças em posição de ensinar qualquer coisa. E aí a gente volta àquela cena inicial. Assim como você não deve fumar durante a aula,
né, para não dar mau exemplo para o aluno, você também não pode chegar, né, sendo um travesti, com aquele tipo de uniforme na sala de aula e começar a rebolar lá dentro. De modo que se estimule o aluno a ter um comportamento semelhante ao do professor. Aqui tem muitas camadas e eu não vou explorar todas elas. Tipo, Jair falando do uniforme de travesti. Qual, meu Deus? Mas eu chamo a atenção mais para esse ponto em que fumar, um ato prejudicial à saúde das crianças, é comparado a alguém ser alguma coisa. Não pode chegar sendo um travesti. Perceba a violência dessa frase. Negar o direito ao ser, e num espaço público. E aqui um salto de abstração. A recusa que alguém seja algo que ele não entende bem, por um lado, e sua reação raivosa diante da ideia que jovens tenham pessoas trans como referência, por outro, apontam numa mesma direção. A absoluta impossibilidade de Bolsonaro em trabalhar com um modelo de mundo em que a diversidade está contemplada. Bolsonaro é um militar, formado durante um regime que não concedia espaço para ideias muito diferentes das do governo. A ideia é todo mundo igualzinho, uniforme, marchando na mesma direção, né? Nisso só cabe um padrão, um normal. Olha aí. Outro item aqui, reconhecer todas as configurações familiares protagonizadas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, com base na desconstrução da heteronormatividade. Quer dizer, se você está com a mulher do lado, você está errado. Você tem que estar com o macho do lado. Se você é mulher, está com o homem do lado, está errado. Você tem que estar com a mulher do lado. Tá vendo? Na cabeça dele não há diferentes modos de ser. É certo ou errado. E certo só tem um. É um modelo. E tudo que divergir disso tem que ser afastado. Nada de diversidade. A maioria impera. As minorias que se curvem a elas. Como ele próprio já deixou claro. Então, de certo modo, a gente está falando da mentalidade autoritária aplicada ao campo das identidades de gênero e da orientação sexual, além de todas as camadas de preconceito. Isso está muito dentro da primeira roupagem que Bolsonaro deu à sua plataforma LGBTQIA+fóbica. Depois ele ia fazendo alguns ajustes. Veja, essas declarações em áudio e vídeo que eu usei aqui são todas de 2011, 2012, 2013, 2014. Tendo-se em mente, é importante reparar num ponto. Nesse momento, Jair não está organizando seu discurso como um ataque àquilo que os conservadores chamam de ideologia de gênero. Não é debochada a ideia que tem gente que acha que é mulher ou homem tendo outro sexo biológico. Eu me sinto mulher. Isso não está presente. O então deputado Jair estava mais criticando aquilo que existia, pessoas trans, dizendo que era uma aberração, não uma invenção da esquerda, e afirmando que essa pretensa aberração não deveria ser vista em público. É transfobia do mesmo jeito, mas as diferenças, mesmo que sutis, são importantes, porque são elas que mostram o movimento de Bolsonaro até o poder, e dessa forma nos ajudam a entender como chegamos aqui. No próximo vídeo eu falo do salto que Bolsonaro está dando ali entre 2014 e 2015, meio que ajustando o leme para tentar se viabilizar como candidato à presidência em 2018, e como a mudança nos termos de sua transfobia pode nos ajudar a enxergar isso. E acho que ainda dá para fazer um vídeo bônus contando um caso bem explícito de transfobia, assim, no detalhe. Eu acho que sim. A gente continua, mas você já está vendo que em relação à transfobia de Bolsonaro, seja na sua história ou na sua lógica interna, eu pude chegar a níveis muito detalhados. É fruto de muita pesquisa. Uma pesquisa que eu fiz de forma independente e que eu quero disponibilizar na íntegra para todo mundo em formatação de livro, porque vídeo é assim, mais curto, mais raso, né? Mas hoje, eu acho isso uma pena, ela meio que mora dentro do meu computador, e nos backups todos, claro. Mas quero dizer, é uma pesquisa que em maior parte ela está aqui comigo e não está no mundo. O volume 2 da minha coleção de livros, o próximo que eu gostaria de disponibilizar gratuitamente, é sobre a LGBTQIA+fobia de Bolsonaro. O livro explica, assim, tintim por tintim, entre diversas outras coisas, como então o deputado fez da sua intolerância uma plataforma para chegar ao poder. Essa série de 3 vídeos sobre a transfobia de Bolsonaro se baseia em 9 páginas desse livro, 9 pagininhas, e tem mais umas 200 e tantas com muitas revelações e interpretações inéditas, muito mais coisa mesmo. Então, que tal você ir no link da descrição desse perfil e conhecer lá a campanha de financiamento coletivo para o lançamento desse volume 2 e de outros volumes da série? Bora? E se curtir o conteúdo, acha que ele tem valor, não para nisso não. Chama aquele seu amigo engajado na luta contra a LGBTQIA+fobia para conhecer esse trabalho. Avisa que ele também pode contribuir, seja espalhando o conteúdo ou fazendo uma doação lá na página do projeto. Olha aí, uma ideia. Será que a gente não alcança influenciadores engajados nessas pautas com canais substancialmente maiores que os meus para fazer esses debates com vídeos, lives ou para trazer outros aspectos da pesquisa? Sem ser um livro assim pesadão, né? Assim, nesse formato mais leve. Aí, quem sabe, de repente, com a força de redes maiores que as minhas, a gente consegue ajuda para o livro sair e poder ficar tudo documentado e público para essa e para as próximas gerações. Eu acho que pode ser um caminho. Se você achou uma boa ideia, marca pessoas e canais que tenham esse perfil e que tenham esse porte para fazer uma diferença real. Eu tô aqui querendo colocar o conhecimento que eu construí para jogo. Eu acredito de verdade que entender melhor a trajetória de Bolsonaro é de interesse público. E se é de interesse público, esse material que contribui para isso deve ficar de acesso livre.
em pílulas das redes, como eu venho fazendo, e em livros que documentem tudo no detalhe, como eu estou tentando. Dá essa força!